Reaberta a sessão, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Tempo de até 15 minutos. Fará uso da palavra o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu trago hoje, deputado Gessé, uma informação, não é uma informação, eu faço uma fala hoje aqui em nome de todos os catarinenses. Todos os catarinenses que até agora não esqueceram de um fato que envergonhou a história de Santa Catarina. Por mais que o governo torça para isso, eu não me calarei e não vou tomar nenhum remédio para me dar amnésia, deputado Gessé. Afinal de contas, eu participei efetivamente de uma comissão parlamentar de inquérito, a chamada CPI, onde nós fizemos mais de 20 oitivas de testemunhas, mais de 7.000 minutos de depoimentos. Foi uma comissão parlamentar de inquérito que teve o maior número de acompanhamento de pessoas que viravam com a gente a madrugada afora para que nós pudéssemos estar ouvindo todos os que sentavam à cadeira para responder. O governo fala de compra desastrosa, eu falo de roubo dos 33 milhões de reais. Comprados os respiradores que nunca chegaram. Eu faço essa manifestação porque parece que há uma torcida para que o povo de Santa Catarina esqueça, e faço uma chamada especial ao Tribunal de Justiça. Senhor presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Resler, é com o senhor, com a vossa excelência que eu quero falar hoje. Eu participei do outro tribunal misto, da equiparação dos salários dos procuradores. Imagina a frustração, deputado presidente, deste parlamentar que, quando depois de muito ter feito para conseguir dar prosseguimento à investigação do tribunal, viu o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Resler, negar todo o libelo da acusação que pedia a oitiva de testemunhas, como, por exemplo, do secretário à época, Jorge Tasca, que autorizou, da procuradora-geral, que autorizou, do presidente do Tribunal de Contas, que mandou um ofício. As diligências que, no mínimo, seriam necessárias de um documento novo que surgiu depois do fato, de um documento do Tribunal de Contas dizendo ao governo do Estado, não pode pagar. E essas oitivas e diligências, elas foram simplesmente negadas pelo presidente do Tribunal de Justiça. Quando houve a negativa do libelo, eu fiz novamente o pedido, afinal de contas eu precisava entender. Era diferente dos respiradores. Quando eu participei da CPI, eu ouvi depoimentos, eu fiz diligências de documentos, havia uma procuração, e aliás, há uma investigação do GAECO em relação a esse fato dos respiradores, e no caso dos respiradores eu tinha 3 peças de papéis, o papel aceita tudo, até o meu rabisco. Eu tinha uma peça da acusação, tinha uma peça de defesa do governador e uma peça de defesa da vice-governadora. E eu não sou juiz, eu sou jornalista, eu aprendi que o corpo fala, que quando você faz uma pergunta e a pessoa olha para a direita ou para a esquerda, você sabe se ela está procurando uma mentira ou se está falando a verdade. O corpo fala, e por isso que as pessoas procuravam acompanhar as nossas sessões, longas sessões da CPI, porque nós estamos no olho a olho com as testemunhas e os envolvidos para saber quem é que apertou o botão, quem autorizou,
quem fez, quem não fez, quando houve o sim, quando não houve. E tudo isso fez parte do processo da CPI. Eu imaginava que no Tribunal Misto nós poderíamos pelo menos ter a oitiva dessas pessoas para saber. Afinal de contas, era uma investigação. E o meu pedido de oitiva de testemunhas e também de diligências também foi negado pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Reis. Frustração. Frustração maior ainda porque na semana ali do julgamento, houve 2 fatos novos que para mim mexeram com toda a estrutura da denúncia. Primeiro, a governadora em exercício anula todo o processo e 2 dias depois, 40 horas antes do julgamento, as câmaras especiais do Tribunal de Justiça dizem que o mérito do aumento foi legal. Então nós tínhamos um ato que anulava o aumento e um outro ato que dizia que o mérito era legal e, portanto, quando eu falei em pedir um pedido de vistas que era dentro do que diz o rito do tribunal, fui massacrado. E por que eu faço esse preâmbulo para chegar aonde eu quero? Santa Catarina, sociedade catarinense, presta atenção. Eu não sei porque tentei confirmar e não consegui confirmar, mas a informação que me chega é que a sessão do Tribunal Misto dos respiradores, aquele roubo dos 33 milhões de reais, Santa Catarina, acaba de ser prorrogado. Não será mais na segunda-feira. Engraçado, né, presidente Ricardo Reis? Vossa Excelência não quis dar nenhuma oitiva, não quis dar espaço nenhum no outro, e nesse Vossa Excelência prorroga. Qual seria o intuito de prorrogar uma investigação onde Santa Catarina está esperando para saber se vão investigar ou não, através da justiça, os 33 milhões de reais roubados do caixa do Estado? Qual será a motivação da Polícia Federal? O senhor sabia que a investigação é aberta pelo Ministério Público, então, portanto, só o Ministério Público pode acabar? A Polícia Federal não tem força legal para acabar? Com todo o respeito, aprendi a conviver com vocês. Sei muito bem como é que é o jogo. Posso ficar só nessa luta, mas Brochá diz que há homens que lutam um dia, esses são bons. Há homens que lutam um ano, esses são melhores. Há homens que lutam uma vida inteira, esses são indispensáveis. Eu sou desse. Não vou me esquecer dos 33 milhões de reais. Vou trazer aqui esse filme. Santa Catarina, sabe por que eles querem que a gente esqueça? Porque a palavra do governo é essa. Coloca lá para mim. Durante a visita do secretário da Saúde, a nossa repórter Dani Lando fez a pergunta que todos os catarinenses querem saber: onde estão os 33 milhões dos respiradores fantasmas? Ouçam o que o secretário André Mota Ribeiro respondeu. Esse é um problema antigo, envelhecido, né, que está sendo utilizado de uma forma cruel para se condenar um governo que, na verdade, foi o governo mais eficiente dos últimos 10 anos. E cada vez que a gente perde tempo para falar desse assunto, a gente deixa de falar de coisas realmente importantes, que é planejamento e o que fazer daqui para frente. Mas eu espero que isso seja enterrado de uma vez por todas. Vocês ouviram? Desculpe. Mas para não pairar nenhuma dúvida, eu vou pedir para repetir o que esse senhor disse ali no finalzinho, por favor. Mas eu espero que isso seja enterrado de uma vez por todas.
Não sou coveiro para enterrar roubo. Está ouvindo, governo? Não sou coveiro para enterrar roubo. Trarei esta informação até o dia que marcarem novamente o julgamento. Não existe nenhuma justificativa plausível para transferirem o julgamento desta segunda-feira. Aliás, só pode existir uma. E disso eu não quero participar. Eu tenho responsabilidade com as coisas. Eu fui eleito pelas pessoas para estar aqui em defesa delas e do Estado. Não vou ter esse assunto, governo, como antigo, envelhecido e cruel. Cruel é a falta de respiradores que está tendo agora, em plena pandemia, com aumento. Esse é cruel. Governo eficiente, dá licença. Pergunta na rua se o governo é eficiente ou não. Perda de tempo em falar deste assunto, pode ser. Vocês não gostam, né, governo? Mas eu vou falar. Vou falar aqui. Nós não vamos esquecer nem enterrar este cruel roubo que este governo fez na presença de todos e que esta casa tem um compromisso na investigação e procedimento disso. Uma parte do deputado Gessé Lopes. Parabéns por todo esse depoimento, essa explanação, deputado Kennedy. E quero te dizer que o senhor não está sozinho, tá? Assim como eu, como o senhor, tem outros aqui que irão cobrar, sim, que este governo seja culpado por esse, como o senhor falou, roubo. Não é possível que ninguém vai ser culpado por isso, que simplesmente isso vai passar e vai ser enterrado, como assim quis e quer o secretário da Saúde. Não é possível que a LESC, os deputados não vão se levantar contra isso, porque isso abre precedentes para daqui a pouco, lá na frente, acontecer de novo, e não ser novamente, e ainda se baseando neste processo, para se salvar de um novo, se ninguém for culpado por 33 milhões investidos de forma desastrosa, como eles falam. Então, aqui tem mais um deputado que vai cobrar isso de forma rígida, porque as pessoas lá na rua esperam isso da gente aqui dentro. E eu jamais participarei de coisa que não seja para definir um culpado e que esse culpado seja responsável e cumpra com o seu dever de, seja, devolver ou ser punido perante a justiça pelo erro ou pelo roubo que cometeu com esse dinheiro que são dos pesados impostos dos catarinenses. Vamos ficar em cima, eu junto contigo e outros deputados aqui que querem que esse julgamento seja feito de forma legítima e que seja esclarecido e que seja punido pelo que fez com o dinheiro dos pagadores de impostos. Obrigado, deputado Gessé. Para encerrar, eu queria colocar de novo o vídeo, esse vídeo histórico, um vídeo em que o secretário, que era o secretário adjunto na hora do roubo, sabia, deputado Gessé, que esse secretário aí entrou com pedido de cassação do deputado Ivan Nades, porque era relator da CPI? Até que já se viu, né, um secretário de Estado entrar com pedido de cassação do mandato de um deputado. Coloca de novo ele para a gente encerrar. Eu não vou esquecer, não. Pode colocar. Durante a visita do secretário da Saúde, a nossa repórter Dani Lando fez a pergunta que todos os catarinenses querem saber. Onde estão os 33 milhões dos respiradores fantasmas? Ouçam o que o secretário André Mota Ribeiro respondeu.
que esse é um problema antigo, envelhecido, né, que está sendo utilizado de uma forma cruel para se condenar um governo que, na verdade, foi o governo mais eficiente dos últimos 10 anos. E cada vez que a gente perde tempo para falar desse assunto, a gente deixa de falar de coisas realmente importantes, que é planejamento e o que fazer daqui para frente. Mas eu espero que isso seja enterrado de uma vez por todas. Vocês ouviram? Desculpe. Mas para não pairar nenhuma dúvida, eu vou pedir para repetir o que esse senhor disse ali no finalzinho, por favor. Mas eu espero que isso seja enterrado de uma vez por todas. Próximo horário pertence ao PSL. Tempo de 7 minutos. Fará uso da palavra o deputado Gessé Lopes. Presidente, boa tarde, colegas. Como estamos vivendo uma fase difícil, onde eu tenho que vir aqui para defender o óbvio, para dizer que essencial para a vida das pessoas é poder prover o seu próprio sustento, que aquilo de onde ele tira a sua comida e as suas contas é essencial para essas pessoas. Vai dizer lá para as pessoas que têm um campo de futebol society, que vivem daquilo ali, que aquilo ali não é essencial. Vai dizer lá para a moça, para a senhorinha, que tem uma lojinha de utensílios de festas, que festas não é essencial. Vai dizer para as pessoas que promovem eventos, pessoas que tocam eventos, artistas, que o serviço deles não é essencial. Todo mundo já entendeu o que é o Covid, quais são os riscos, quais são os cuidados. Está todo mundo de saco cheio e todo mundo já conhece, já sabe. Está na hora de tratarmos o povo como se fossem pessoas adultas e responsáveis pelas suas vidas. E que deixe que cada um decida por sua vida. Nós temos que parar com essa politicagem em cima da desgraça das pessoas. É cada medida que não dá para entender. Toque de recolher. Toque de recolher. É vírus ou um morcego que só ataca à noite? Aí tu está num restaurante, se tu estás sentado, tu não pega Covid. Aí tu levantou, pega Covid. Sentou, não pega Covid. Mas que aberração de medidas são essas? Ou o tempo que levam para tomar esse tipo de medida? Essencial é aquilo que as pessoas tiram para comer, para pagar suas contas. Só não é essencial para aquelas pessoas que estão fazendo reuniões para tomar esse tipo de atitude, que tem seus salários garantidos. Para vocês, não é essencial. O SUS nunca foi 100% eficiente. Desde pequeno, eu escuto noticiários de pessoas que morreram em portas de hospitais. Isso não é novidade. Parece que o SUS era um brinco, era um carro importado e que, de repente, virou, tem que ter um cuidado especial. Sempre foi ineficiente. Não é de hoje que pessoas morrem nos hospitais. E eu juro que se as medidas fossem 100% confiáveis, se elas funcionassem, se ela de fato cancelasse a Covid, teria meu apoio 100% nesse combate. Mas a verdade é que não está sendo eficiente, não está sendo cancelado a Covid. Só o que está sendo cancelado são as agendas do pessoal dos eventos. Isso está sendo cancelado. Mas sabe o que o Estado não cancela? É a conta de luz do pessoal dos eventos. São os impostos, a conta de mercado, a conta de água, a conta do aluguel. Isso não está sendo cancelado. Se o Estado quer fazer a pessoa parar de trabalhar, por qualquer motivo que seja, tem que subsidiar. Tem que dar
de forma consensual e de forma muito prática e que resolva o problema das pessoas, um subsídio. Se não tiver condições de subsidiar, não tranque a oportunidade dessa pessoa empreender, dessa pessoa buscar o dinheiro que é para a comida do filho dele, que é para pagar as suas contas. Cadê aí do Estado um programa de arrecadação de verba para fazer eventos, como é o Aldair Blanc? Cadê aí recursos para o pessoal dos eventos? Não tem, mas eles continuam sem poder trabalhar. Então é o seguinte, nós não podemos mais ficar aqui decidindo o que é essencial, o que não é essencial, sendo que o Estado não está proporcionando essa paralisação para as pessoas, um subsídio, para que elas possam ter uma contrapartida. E as pessoas que acham que os eventos podem ser um grande disseminador do vírus, de contaminação, eu tenho aqui uma ideia ótima para vocês, que parece muito simples, parece muito óbvia, mas vai resolver o seu problema. É só você não ir no evento. Se tu não for no evento, tu não vai pegar. E ponto final. Tem que liberar os eventos, que seja com as restrições, que seja com alguma medida, mas como está insustentável. Obrigado, presidente. Próximo horário pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado Fernando Krelin, que vai dividir o horário com o deputado Gerry Comper. Deputado Gerry, se quiser começar. Senhores deputados, senhoras deputadas, quem nos acompanha, só rapidamente aqui, parabenizar hoje a Celesc, 65 anos de história. Então, em nome, nesses 65 anos, de muitos prêmios, muitas conquistas, mas principalmente de um trabalho exemplar, excepcional, dos colaboradores da Celesc. Então, parabéns aos 65 anos da Celesc. E no mesmo dia 9 de dezembro de 2017, foi aprovado nessa casa também, com uma batalha aí do Conselho, né, os conselheiros da Celesc, que representam os empregados da Celesc, o dia do eletricitário aqui em Santa Catarina. Então, está no calendário oficial do Estado, o dia do eletricitário. Então, parabéns pelo fantástico trabalho que é exercido. Acho que esse parlamento tem que sempre lembrar desse trabalho sensacional da Celesc, que a gente lembrou e evidenciou aqui, através de imagens, vídeos, durante o ciclone bomba que ocorreu em Santa Catarina, a recuperação, né? A agilidade, como foi ágil o trabalho dessas pessoas que muitas vezes, para muitos, passam despercebidos no dia a dia. Mas quando a luz falta em algum lugar, todos lembram que eles existem. Então, durante o ciclone bomba, está o maior exemplo do trabalho prestado por essas pessoas sensacionais que realmente se dedicam integralmente por essa importante causa aqui no Estado. Então, parabéns, Celesc, pelos 65 anos de história, parabéns a todos os eletricitários de Santa Catarina, que hoje é comemorado o seu dia. Então, um grande abraço, e em nome de todo o parlamento catarinense, vocês merecem esse reconhecimento. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos. Seja bem-vinda, deputada Luciane Carminati, à sessão presencial. Próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de 8 minutos. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, tempo de 6 minutos. Fará uso da palavra a deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados, deputadas, todos que nos acompanham pela TVAL.
Vou falar nesse tempo que está disponível para nós sobre um tema bastante preocupante a nível nacional, está em discussão nesse momento no Congresso Nacional, que é com relação ao financiamento da educação. Nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos mobilizados em pressionar o Congresso Nacional para uma tarefa mais do que urgente, a regulamentação do Fundeb. Quero refrescar as memórias. A regulamentação do novo Fundeb está previsto na Emenda Constitucional 108, promulgada pelo Congresso em agosto deste ano, a qual torna o Fundeb permanente, aumenta a contribuição da União para o fundo e altera critérios de distribuição, beneficiando estados e municípios. O Fundeb é o principal financiador da educação pública brasileira. É de onde sai o recurso para pagar os trabalhadores da educação, a manutenção das escolas, do transporte escolar, a compra de material didático e equipamentos. Finalmente, já aos 45 do segundo tempo, a Câmara aprovou ontem o regime de urgência para o projeto de lei que regulamenta a distribuição dos recursos do Fundeb a partir de 1º de janeiro de 2021. E esse é o primeiro pedido. Este regime de urgência tem que ser priorizado, porque o Congresso entra em recesso na semana que vem e não podemos correr o risco de deixar a regulamentação do Fundeb para uma medida provisória da equipe do presidente Bolsonaro. Essa regulamentação precisa ser votada na próxima semana. Nós não podemos permitir que o ano se encerre sem a regulamentação do novo Fundeb em forma de lei. Essa é uma pauta do Brasil, de todos e todas que têm compromisso com a educação pública. Porque não podemos permitir a medida provisória, porque a caneta do presidente é uma ameaça para o financiamento da educação pública brasileira. A sua equipe tentou, de todas as formas, desidratar a PEC que criou o novo Fundeb. Com muita resistência, muita cobrança, pressão popular, nós conseguimos fazer o Congresso Nacional aprovar a matéria e dar ao financiamento da educação pública uma força constitucional, garantindo um dos instrumentos mais importantes para o desenvolvimento social e para o desenvolvimento humano do nosso país. Ao longo deste ano, nós pautamos a importância da aprovação do novo Fundeb para os 295 municípios de Santa Catarina e para o nosso Estado, que nos moldes atuais não estava incluído na complementação do governo federal. Serão 18 milhões a mais repassados diretamente a 30 prefeituras do nosso Estado, sem contar o aporte para a Secretaria Estadual de Educação. E nós temos ainda um segundo pedido, que é também um alerta. O parecer apresentado pelo relator do projeto de regulamentação traz alguns retrocessos que precisam ser corrigidos na votação do mérito da matéria. A regulamentação do Fundeb não pode permitir a ampla drenagem de recursos do fundo para a iniciativa privada, a terceirização da educação pública, a meritocracia e o esvaziamento da valorização dos profissionais da educação. Esses retrocessos estão sendo denunciados por todos os educadores, por todos aqueles que militam na educação, pela bancada do PT na Câmara, pelas representações dos trabalhadores e também pelos setores organizados da sociedade. Por isso, nós aqui clamamos à Frente Parlamentar Catarinense e a seus colegas congressistas. Contamos com os senhores e as senhoras para corrigir o relatório, porque entendemos que os recursos do Fundeb tão importantes devem ser investidos na educação pública, para fortalecer a educação pública, para fortalecer a qualidade do ensino e o trabalho dos profissionais da educação. Esses recursos não podem ser migrados para entidades privadas. Não podemos abrir mão das conquistas que tivemos. Nós precisamos garantir que, a partir de janeiro, a educação básica pública possa ter esse orçamento e esses recursos para pagar os professores e professoras, para garantir o ensino de qualidade nesse país, mas sem abrir mão de nenhum direito conquistado, em uma luta árdua, em uma mobilização intensa de toda a sociedade brasileira, em especial dos professores e das professoras. Então, desta forma, eu quero trazer aqui esse relato de algo que está acontecendo em Brasília nesse momento, lembrar a todos e todas que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi protagonista de um evento que realizamos no ano passado e que agregamos as Assembleias Legislativas de 23 estados, as comissões de educação, 12 partidos políticos, e que, nesse debate, nós construímos, inclusive, um parecer
que foi incorporado ao relatório da deputada Dorinha, do DEM do Tocantins, que foi a relatora do Fundeb. Estamos vigilantes e agora percebendo que todo aquele movimento da sociedade brasileira que fechou, justamente na aprovação do Fundeb, agora pode ser perdido dependendo da regulamentação que for aprovada. A educação brasileira precisa, sim, de uma boa gestão, mas não se faz uma boa gestão sem recursos públicos para a educação. E o Fundeb é o principal instrumento de financiamento da educação pública, da educação básica brasileira. Muito obrigada, presidente. Consulto se alguém do bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos gostaria de fazer uso da palavra. Alguém do PL, deputados do PL. Deputado Márcio Machado, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Pique. Com a palavra, deputado Pique. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhor presidente. Quero aqui relatar que hoje de manhã tive algumas reuniões com o chefe da Casa Militar e o adjunto da Casa Civil, e ontem à noite, junto com a nossa bancada, também uma reunião com o governador, e fomos muito bem recebidos. E eu quero agradecer pela sua atenção à região do Planalto Norte, que não vou me cansar de dizer nesta casa, que uma região em torno de 400 a 350 mil eleitores não tem nenhum representante. É uma perda muito grande para essa região, e pedir, junto com meus pares, com os nossos deputados do PL, que adotem essa região, junto com o governador, para que essa região receba o mínimo de atenção necessária para que possa receber o mesmo tratamento que as demais regiões. Lembrando que foi a região do Planalto Norte, já foi a primeira em arrecadação no estado de Santa Catarina, e hoje, deputado Berlanda, para um recurso subir aquela serra não é fácil. Serra Dona Francisca, ela tem umas barreiras, quando vai os recursos não passam. Peço ao senhor que o empresário, inclusive investe em Canoinhas, com 2 lojas, gerando emprego e renda, que nos ajude junto ao governo. Eu tenho 30 dias aqui, mas se eu puder usar todo dia para lembrar o governo, aos deputados, que o Planalto Norte é uma parte do estado de Santa Catarina que gera muito emprego e muita renda, eu vou fazer. Ontem fico muito feliz, o governador, além de ser solista, sinalizou na questão do nosso Hospital Santa Cruz, um recurso para a aquisição do nosso tomógrafo que está estragado em virtude do uso contínuo, em virtude de vários exames do Covid, estragou, e hoje nós estamos transportando pacientes para a Mafra, em torno de 60 quilômetros por dia, e aonde tivemos que adquirir alguns veículos, porque cada vez que leva um paciente tem que voltar a fazer a higienização e pessoas ficam esperando. Então, agradeço a oportunidade. Ontem, agradeço ao nosso deputado Berlanda, o nosso líder Vanatti, por ter feito o convite, deputado Maurício, por participar daquela reunião e levar diretamente ao governo as demandas do Planalto Norte. Peço mais uma vez aos senhores pares que nos ajudem. O Planalto Norte precisa da ajuda dos senhores para que nós recebamos o mínimo para poder dar um alento para aquela comunidade, para aquela região que, por escolha diversa, ficou sem representante. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputado Nilson Berlanda. Eu peço a palavra aqui, quero parabenizar aí o deputado Pique, de Canoinhas, e quero me juntar a você, deputado, para que a gente realmente consiga representar aquela região ali do norte de Santa Catarina, especialmente Canoinhas, aquele trecho de Canoinhas até a BR-116. Conte comigo, estava junto contigo ontem, solicitamos isso para o governador e vamos acompanhar essa questão, deputado. Estarei junto contigo, mesmo você não estando na casa aqui, serei o representante teu aqui dentro da Assembleia. Mas também o que me traz aqui, rapidamente, presidente, é anunciar o falecimento de um grande líder
e prefeito da cidade de Santa Cecília. No dia de hoje, Santa Cecília se despede de um grande líder, o empresário, o ex-prefeito Adelmo Eli. Ele foi o prefeito lá do ano de 93 a 98, um grande líder, uma pessoa que fez muito por Santa Cecília. Então, eu lamento aqui a perda de um grande líder da nossa região PIC. Santa Cecília está entre curitibanos e canoinhas. É lamentável. Seria isso, presidente. Pela ordem ainda, presidente. Pela ordem, deputada Luciane Carminati. Quero fazer uma manifestação que, na verdade, é uma solicitação à presidência desta casa e também à Comissão de Finanças e à comissão que trata do orçamento da Assembleia Legislativa. Ontem foi lido no expediente da casa, e está disponível também no site da Assembleia Legislativa, o projeto de lei 364.4 de 2020. Este projeto de lei, deputados, trata de todas as taxas do ICMS e também de parte das leis que nós aprovamos, deputado Ismael, no ano passado, dos incentivos fiscais. É um projeto de lei muito extenso, são 131 páginas, é bastante complexo, e quando nós procuramos ter acesso à íntegra dessa tramitação ainda no Executivo, antes de vir aqui para o Parlamento, nesse momento de reta final, não se encontra a íntegra no sistema de gestão e processos eletrônicos. Está sob sigilo. Então, eu quero alertar aqui e fazer um pedido para que tanto a Comissão de Finanças e de Orçamento possa fazer uma tratativa junto ao governo para que seja liberado todo o formulário, para que se dê transparência e publicidade, já que são princípios da administração pública, para que matéria de tal complexidade, agora há uma semana do término do ano legislativo, nós possamos minimamente analisar esse trâmite interno do Poder Executivo Estadual, porque nós estamos tratando de taxas, de ICMS e de incentivos fiscais. E eu não quero votar nada que eu não tenha plena consciência de quais são os resultados e quem beneficia ou não beneficia. Então, deixo aqui esse registro público para que o governo quebre o sigilo de toda essa peça que foi enviada agora na reta final, deputado Berlanda, para que a gente seja muito responsável com relação ao nosso voto. É isso, obrigado, presidente. Esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas para que possamos retornar com a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.